O assunto sobre o qual nós queremos falar nesta noite, queridos, tem estado no meu coração já faz tempo, já falei aqui uma vez, mas é um assunto talvez que nós deveríamos estar ouvindo todos os meses, pelo menos, uma vez por mês, todos os meses. Eu quero estar falando hoje do arrebatamento da igreja. Nós estamos perplexos com tudo que tem acontecido diante de nós. Basta você estar atento a todas as coisas, basta que você esteja atento às notícias, ao comportamento da humanidade, aos tipos de filmes que existem por aí, de novelas que existem por aí. Você vai ver que o domínio de Satanás aqui na terra está cada vez maior, que ele está agindo cada vez mais aqui na terra. Nós estamos perplexos com tudo que nós estamos vendo e ouvindo, percebendo diante dos nossos olhos. Talvez muitos cristãos não estejam atentos a tudo isso, e nós estamos com certeza, eu tenho certeza, que não falta muito para o Senhor Jesus vir nos resgatar. Não dá para continuar no mundo tão violento, tão mau, tão corrupto, tão imoral, tão em trevas. Queridos, nunca o inimigo esteve espalhando a sua doutrina como ele está agora. As crianças estão sendo o alvo terrível dele. Hoje não existe quase filme para crianças, não existe quase revistas para crianças, historinhas para crianças que não sejam sobre o sobrenatural, não estejam em coisas satânicas. Nós vimos aí aquela mulher que fez Harry Potter. A mulher já ganhou não sei quantos milhões de libras. Milhões, em 10 anos, ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, trazendo, ensinando as crianças do mundo a fazerem magia negra, a praticarem o que é o errado, a conhecerem o poder das trevas. Nunca se viu isso, nunca em tempo algum se viu Satanás com tanta liberdade, sem se esconder, abertamente, tentando dominar a mente das pessoas, a começar das crianças. Hoje nós vemos crianças, muitas vezes, os pais justificam filhos, adolescentes e crianças que não gostam de permanecer no culto porque não tem idade para ouvir um sermão. Mas as crianças do mundo estão tendo idade para ler Harry Potter, porque seus livros são best-sellers, são dos mais vendidos. Para ver em cinema, para ver coisas ocultas, coisas tremendas, do sobrenatural. Mas os pais cristãos estão se descuidando de que seus filhos, desde pequenos, Deus dá a eles sabedoria, capacidade, inteligência, para entender as coisas sobrenaturais de Deus, de Deus. Estava ouvindo uma fita do pastor Zé Rodrigues. Ele estava contando num culto de missões, num congresso de missões, quando as pessoas vieram trazer ofertas. Ele viu uma mulher chorando muito, perto dela tinha um bercinho, e essa mulher chorava muito na hora da oferta. De repente, quando as pessoas vieram trazer as suas ofertas, aquela mulher veio à frente, botou o seu bebê, sua criança, naquele berço, e colocou aquela criança no altar. E ela disse assim: se Deus quiser o meu filho, para que ele seja um pastor, um ministro, um missionário no mundo, para ganhar os povos não alcançados, eu o entrego de todo o coração. Queridos, que coisa linda. Aquela foi a maior oferta que houve naquela noite, a mais preciosa oferta que houve naquela noite. Hoje, a maioria dos pais cristãos estão muito preocupados em educar seus filhos para ganhar dinheiro, para se dar bem na vida, para ter coisas, para ter bens, esquecendo-se, nós não fomos criados para habitar aqui. Nós estamos aqui de passagem, isso não é o nosso lugar. Nosso lugar é muito mais glorioso, maravilhoso do que este lugar. Um jornal falou que eles descobriram mais uma estrela. Essa estrela é tão maravilhosa que ela tem um núcleo de diamante. É uma estrela que produz diamantes. Apenas uma estrela a mais que eles descobriram. Quantas estrelas há no céu? Vocês cantaram, nós cantamos aqui. Deus perguntou a Abraão: olha para o céu, você pode contar as estrelas? Ninguém pode contar as estrelas. Há
uma avaliação de mais ou menos quantas estrelas existem, mas cada vez eles estão descobrindo novas estrelas maravilhosas. Já pensou uma estrela cheia de diamantes? Que coisa maravilhosa é o nosso Deus, queridos. E nós precisamos urgentemente estar mudando o nosso coração, tirando o nosso coração que está tão apegado às coisas terrenas. Nós temos falado muito de bênçãos materiais. É muito bom sermos abençoados por Deus, porque nós vemos a mão de Deus sobre nós, como os testemunhos que nós temos ouvido aqui são muito bons, aumenta a nossa fé, nos traz alegria, nos traz convicção que estamos no caminho certo. Queridos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O dinheiro é das coisas menores que Deus tem para você. É das menores coisas, mais insignificantes que Deus tem para nós. Ele tem muito mais. Nós não fomos criados para isto aqui. Tudo isso aqui é ninharia diante de tudo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que Deus já nos criou para a eternidade, para vivermos eternamente com Ele. Por isso que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o que Ele tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pelo coração de nenhum homem. É impossível imaginar o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que creem nele, para aqueles que fazem aliança com Ele. Nós precisamos tirar nossos pés do chão, mas muito mais, nosso coração do chão. Nós temos estado muito ligados a este chão, a esta terra que será totalmente queimada pelo fogo. Os céus serão mudados, a terra será queimada, haverá uma mudança total. Tudo que se fez será perdido. Porque para nós existirão novos céus e nova terra, onde existe justiça. Aleluia, não ouvi aleluia nessa igreja. Parece que nós não estamos na igreja evangélica, renovada. Queridos, nós precisamos mudar. Nós precisamos nos mudar. Nós precisamos tirar nosso coração dos prazeres deste mundo, das alegrias tão pequenas que este mundo tem para nós. E precisamos estar buscando, desejando a nossa herança. O Senhor Jesus falou sobre nossa herança. O Senhor Jesus falou sobre nossas recompensas, nossos galardões. Nós não podemos nem imaginar quão gloriosos eles são, quão gloriosa é a nossa herança. E outra coisa, quando você fica noivo, eu tenho certeza que a maior ansiedade do seu coração e o maior desejo do seu coração é ver o seu noivo, é se encontrar com o seu noivo, é morar com o seu noivo. E sabe, muitos crentes estão vivendo sem nenhuma alegria em Cristo Jesus. Estão vivendo sem amar a Jesus, ou sem crescer nesse amor a Jesus, sem ser apaixonado por Jesus, sem desejar a volta de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele prometeu. Quando os discípulos ficaram muito tristes porque Ele estava para partir, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A aliança que Deus fez com Abraão é referente a bens terrenos. A herança dos judeus são riquezas terrenas. No milênio eles vão dominar, eles vão ter uma nação poderosíssima que governará neste mundo, será a maior potência desse mundo. Ali estará o trono de Davi sendo assentado por Jesus. Vai ser algo glorioso. Há muitas promessas aqui na terra para os judeus. É uma aliança que Deus fez com Abraão, de muitos milhões de judeus. Deus vai trazer todos de volta para Jerusalém. Eu estava lendo nessa semana, em Ezequiel, a glória do segundo templo, Deus já dando a glória do segundo templo e dizendo: eu vou trazer todos os meus filhos de todas as nações para onde eles foram espalhados, e vou estabelecê-los nessa terra onde não faltará nada, uma terra gloriosa e poderosa. Essa é a promessa para os judeus. Mas para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, essa aliança é muito maior, muito mais gloriosa. Sabe por quê, queridos? Quem conhece a história do filho pródigo, principalmente do irmão mais velho,
Quando o irmão mais velho ficou com ciúme, com inveja, porque o pai matou um bezerro cevado para o seu filho que tinha ido embora, se desviado e voltado. O pai, com muita alegria, fez aquela festa toda. O filho mais velho ficou revoltado e ele disse: olha, eu estou há tanto tempo com o Senhor, servindo ao Senhor, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai respondeu, essa resposta do pai sempre toca o meu coração: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Quantos crentes em Jesus Cristo estão desejando o cabrito? Porque não entenderam ainda a herança que Deus tem para você. É tudo que é dele, é tudo que é dele. Deus nos fez herdeiros dele, foi por isso que ele nos adotou. Nós somos filhos de Deus. O que significa isso, queridos? Nós temos herança com Deus, nós temos herança, nós vamos herdar tudo de Deus. Aquilo que Jesus herdar, nós herdaremos, porque somos um com Jesus Cristo. Essa aliança com Jesus é eterna, não pode ser quebrada. Onde Ele estiver, nós estaremos. O que Ele tiver, nós teremos. O que Ele puder, nós poderemos. Mas há muito crente correndo atrás de cabrito. E porque tem muita gente interessada nos cabritos deste mundo, é por isso que existe esse evangelho aí terrível da prosperidade, enganando a milhões de pessoas. Deus tem muito mais. Eu não suporto ouvir aqueles testemunhos. Eu tenho 5 chácaras, 2 carros, 5 casas, papapá. Meu Deus, eu fico horrorizada. O que esses líderes vão responder diante de Deus? Mas você nunca ouve um testemunho. Eu dei 10 milhões para as missões, para alcançar os povos não alcançados. Eu dei não sei quantos milhões para os órfãos do Sudão. Eu fiz isso para os pobres. Você não ouve, mas eu. Pessoas que estão recebendo um evangelho fajuta, um evangelho mentiroso, um evangelho aleijado, um evangelho que não é o verdadeiro. E está cheio, em todo lugar você ouve isso. Liga um rádio, liga a televisão, é só o que você ouve. Bens, 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 bens. Mas o bem maior ninguém está buscando, poucos estão buscando. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Aqueles que estão buscando isso, estão tendo isso. Você tem o que você busca, não mais. Abra sua Bíblia para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do versículo 3. Amém? Acharam? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, o Senhor Jesus, né? De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, não aqui na terra. Você vai ouvir essa trombeta soar? Você vai ouvir? Só os que têm o Espírito Santo de Deus, que estão vivendo em aliança com Jesus, vão ter a capacidade de ouvir essa trombeta. E ele diz assim: olha como vai ser. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Jesus Cristo, dará a sua palavra de ordem. Pronto, vamos descer agora, é a hora. Porque quando os discípulos quiseram saber de Jesus, qual é a hora?
quando isso acontecerá? Ele disse: ninguém sabe, ninguém, só o Pai. Mas agora o Senhor Jesus já recebeu, já está com tudo nas mãos. Vamos descer, está na hora. E chama os seus anjos, e ele dá ordem, e o arcanjo ressoa a sua voz. O arcanjo é um anjo de poder, mensageiro de Deus. E a trombeta é tocada no céu, nos céus. Imagina a altura dessa trombeta, né? E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Que coisa linda! Ressuscitarão com um corpo transformado, novo corpo, já revestido de eternidade. E aqueles que estão vivos, estarão vivos na época, podemos ser nós, quem sabe? Seremos imediatamente transformados. Ninguém vai na frente do outro. Iremos todos juntos com Jesus Cristo para estarmos habitando para sempre com Ele. Também, 1 Coríntios 15, 51 e 52, o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, diz assim: 1 Coríntios 15, 50 a 52, diz assim: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, rapidíssimo, num abrir e fechar de olhos. Abre e fecha seu olho. Olha que velocidade, rápido, não é? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Não vai ter outra trombeta, é só uma. Se você não ouvir essa, adeus. É só uma. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, que se não der banho, fede, né? Se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que coisa maravilhosa, queridos. Essa é a promessa que há para nós. Essa é a promessa para a igreja, essa é a aliança de Deus para a igreja. Deus diz lá, através de Tito, o pastor, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Muitas pessoas dizem: quem vai passar pela grande tribulação? Quem vai ser arrebatado? Toda a igreja vai ser arrebatada. Quando se dará o arrebatamento? As pessoas estão muito interessadas em saber como, quando, aonde, quem vai. O mais importante, queridos, é como eu deverei estar me preparando para ser arrebatado. Quando nós lemos Paulo dando o seu testemunho, ele diz lá em Filipenses que ele luta para ter a semelhança com Jesus, para alcançar a ressurreição de Cristo. E ele não tem certeza que ele tem essa ressurreição. Ele está buscando isso diligentemente. E hoje nós vemos uma igreja que não tem temor de Deus, não tem fome da palavra, não tem sede da presença de Deus, ainda não sabe nem louvar a Deus, não sabe nem adorar a Deus. Nós vemos uma igreja nessa situação, em muitos lugares até de caos. Por quê, queridos? Porque nós não vemos uma igreja que está aguardando, na expectativa alegre da vinda de Jesus Cristo, o seu arrebatamento. Quando você ouve todas as notícias que você ouve todos os dias, quando você vê políticos na televisão mentindo, enganando, corrompendo a nação, e você não pode fazer nada, você tem desejo de ficar aqui a vida toda? Eu fico impressionado. Um cristão não pode ter prazer de estar neste lugar, porque este não é nosso lugar. Este mundo jaz no maligno. Satanás domina neste mundo. Qual a expectativa que você tem no seu coração do seu encontro com Jesus? Querido, se Paulo lutava, ele fala: eu esmurro meu corpo para que eu não seja desclassificado ou reprovado. Queridos, a salvação é pela fé, mas a herança e os galardões são algo que nós devemos conquistar. Num grande reino ou no palácio, existem muitos tipos de pessoas. No reino existem muitos tipos de pessoas. Existem os habitantes daquele reino. Nunca vem o rei,
nunca chegam perto do rei. Existem os amigos do rei, os conselheiros do rei, existem os governantes do rei, que são as pessoas de confiança do rei, que veem, essas pessoas veem a face do rei. Mas tem uns que são servos, são escravos, são trabalhadores. Na história do filho pródigo fala sobre trabalhadores, sobre servo e sobre filho. O filho permanece na casa, o trabalhador não, ele é contratado, terminou o contrato, ele vai embora. O servo não tem escolha, não é? Ali não tem amizade com o Senhor, não pode estar aí, tem liberdade com o seu Senhor, não manda em nada, não pode dizer nada. Mas o Senhor, Ele quer nos dar o melhor, Ele quer nos dar a posição de filhos. Ele quer que nós habitemos com Jesus, nós estejamos diante de Jesus. E poucas pessoas da igreja estão desejando uma posição melhor no reino de Deus. Nós criticamos aquela mulher, mãe de 2 apóstolos, que pediu a Jesus: Senhor, eu vou pedir uma coisa ao Senhor. No teu reino, permita que meus 2 filhos se sentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Queridos, ela não estava errada, não. Não totalmente ela estava errada. Pelo menos ela estava desejando algo glorioso para seus filhos. Triste é quando os pais cristãos não desejam nada no reino de Deus para os seus filhos. Nem estão trabalhando para isso, nem estão preparando os seus filhos para isso, nem estão educando os seus filhos para isso. Seus filhos têm que ser educados para serem cidadãos do reino dos céus. Seus filhos têm que ser preparados para serem nobreza de Deus, príncipes, princesas de Deus. Esqueçam essa frase: a gente cria filhos para o mundo. Então você está criando filho para o inferno, para o diabo. Você não cria filho para o mundo, você cria filhos para Deus, para a glória de Deus, para reinar com Cristo, para reinar com Cristo, para andar na presença do Senhor, para ser glorificado, para ser honrado, não para ser morto, destruído, envergonhado. Por que a igreja não está desejando a vinda, a volta de Jesus Cristo? Raramente eu ouço alguém dizer assim: Maranata, Jesus. Quando nós cantamos aquele louvor, hoje são dias de Elias, de Daniel, é hora de pregar o Evangelho, né? Temos que pregar o Evangelho, que Jesus está voltando. Eu não ouço quase ninguém aqui dizer: Maranata, Jesus, vem Senhor Jesus. E nós somos recomendados a falar em Apocalipse: vem Senhor Jesus. Nós te amamos, Salvador bendito, noivo amado, vem Senhor Jesus. Vem reinar sobre nós. Não há esse desejo no coração. Por quê, queridos? Primeiro, às vezes por ignorância da palavra, porque essa promessa é tão importante. É a promessa, uma das mais importantes na Bíblia, do nosso futuro. Quantas pessoas correm atrás de macumbeiros, de leitores de mão, de ciganos, de sei lá o que mais, para saber do seu futuro. Seu futuro, se você é filho de Deus, se você ama a Deus, se você tem uma aliança com Jesus, seu futuro já está totalmente garantido. Agora, você deve conquistá-lo através da sua vida, porque o que Deus mais espera de você e mais exige de você é que você seja semelhante a Ele. Que você seja semelhante a Ele. Satanás tentou frustrar a obra de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Satanás foi lá, corrompeu o homem, corrompeu a sua mente, destruiu o homem, colocou no homem toda a sua maldade. Mas Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio novamente para implantar a glória de Deus em nós. Novamente sermos semelhantes ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior alvo de Deus para a sua vida é que você realmente seja filho de Deus, parecido com Deus. E a palavra de Deus nos manda: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Paulo também em Efésios fala sobre quando na igreja Deus instituiu apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, para a edificação do corpo, para que todo mundo cresça, se torne pessoas plenas, pessoas adultas, pessoas maduras, pessoas perfeitas. Perfeição aí não é sem pecado, pessoas íntegras, para a glória de Deus, para serem identificadas com Deus. Quem vai subir então?
Querido, se o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, talvez o modelo maior de cristão que nós temos no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Um homem que evangelizou todo mundo da época, um homem que morreu por Jesus, deu a sua vida por Jesus, um homem que ensinou a milhares e milhares de pessoas a palavra de Deus, foi escolhido de uma forma sobrenatural, com o qual Jesus falava, que via os anjos, que estava sempre na presença de Deus, mas ele tinha um cuidado enorme de estar se preparando para que ele alcançasse essa ressurreição, que é chamada a primeira ressurreição. Lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurado os que participarem da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, queridos, é para julgamento, é para que se efetue a ira de Deus. Quem subirá? Se o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, estava tão preocupado com a sua santificação, com o seu crescimento, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Não seja amanhã o que você é hoje. Você precisa crescer na identificação com Deus, na semelhança com Cristo. Você precisa crescer no caráter de Cristo. Você precisa ter o caráter de Cristo cada vez mais. Quantas vezes Deus tem sido envergonhado, queridos, por crentes que mentem, que enganam, que são desonestos, trapaceiros, e ainda tem coragem de se dizerem cristãos, envergonhando a Deus, envergonhando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem vai ficar? Quem não vai poder ser arrebatado? Aquele que vive na igreja, tem nome de crente, tem nome de que está vivo, mas não está morto, porque não pratica as obras de Deus, não tem o caráter de Cristo. Vai ficar. Aquele que não abandona o pecado. Não posso deixar, esse pecado é tão precioso, não dou conta de abandonar, seja um vício, seja uma atitude pecaminosa, o que quer que seja. Quantas pessoas, queridos, estão deixando de buscar a sua santificação, de garantir a sua ida com Jesus, por causa de alguma coisa que estão segurando, que não tem nenhum valor para a sua felicidade verdadeira. O que está segurando você, o que está impedindo você de buscar mais do que tudo a sua santificação, a sua identificação com Cristo, o conhecer Jesus? Paulo disse: eu quero conhecê-lo mais e mais, eu deixo tudo para trás, eu não quero saber de nada. Paulo era um homem rico, poderoso, importante, culto. Eu considero tudo isso como lixo, trapo, não quero saber de nada disso. O que me importa agora é procurar Jesus, crescer na semelhança dele. O que eu quero é conhecê-lo mais e mais, me identificar com a sua morte e ressurreição. Quais são suas prioridades de vida? Ganhar dinheiro? Ter uma boa posição aqui na terra? Ter casa, carro, amigos importantes? Qual é a sua prioridade? Ou quais são as suas prioridades? Lembre-se de onde vocês vieram e para onde Deus quer levá-los. Eu não posso dizer que vocês vão, isso depende da escolha de cada um. A obra de Cristo foi completa, mas há algo agora que depende de nós. Há muitas pessoas abandonando o verdadeiro evangelho. Nós estamos sabendo aí, olha, cada dia de igrejas que hoje estão na apostasia, não pregam mais o evangelho do Senhor Jesus. Sabe, queridos, o arrebatamento vai ser o acontecimento mais tremendo neste mundo, vai ser a coisa mais tremenda que vai acontecer nesta terra. Todo mundo vai ficar sabendo depois, antes não. Porque, queridos, vai acontecer tanto desastre, vai acontecer tanta coisa terrível neste mundo. Vocês já pensaram, queridos? Piloto cristão, homem de Deus, fiel a Deus, está pilotando o avião, é arrebatado, o avião está lá. Aí vai acontecer aquilo que o filme, naquele filme, como é que é? Não, Deixados para Trás, não sei o que lá, o piloto fugiu, o piloto sumiu. É um filme que tem mais ou menos assim, não lembro bem o título. Barcos, lanchas, lá, né? Navios, de repente não tem mais.
ninguém dirigindo, carros na rua, em velocidade. Já pensou? Cada vez mais os carros são velozes, cento e tanto, gente correndo a 170, 160 na estrada, 180, já pensou? Vai embora, arrebenta carro, arrebenta tudo, vai ser algo terrível. Nunca, nunca, nunca aconteceu algo na terra como vai acontecer no arrebatamento. Nós temos visto, gente, esses terremotos terríveis, nos deixam chocados esses terremotos. Mas terremoto é só num lugar, ou em alguns lugares. Mas quando a igreja do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que há milhares de filhos de Deus no mundo, há milhares em empresas, dirigindo máquinas em empresas, o que vai acontecer? Que hecatombe, que coisa horrível, um verdadeiro desastre mundial, vai causar perplexidade no mundo. Vai acontecer algumas coisas até engraçadas, né, queridos? Aqueles cristãos que vão chegar na igreja, eles estão acostumados a chegar bem atrasados mesmo, né? E eles estão meio por fora, não ouvem os avisos e às vezes não estão nem aí com a programação da igreja. Então eles vão chegar na igreja, está lá, está fechado? O que está acontecendo? Aí vai chegando mais outro ali, mais outro, está fechado, o pastor deve estar atrasado, né? Talvez não vai ter culto hoje. Ele espera uma meia hora, de repente, o que será que aconteceu? Aí já começa a ficar mais preocupado, né? Alguma coisa pode ter acontecido, e ele vai embora e de repente vai saber que realmente já não estão mais ali, os irmãos não estão mais ali. Aconteceu uma coisa interessante de um rapaz, os pais dele eram pessoas de Deus, e ele chegou em casa, ele levava na graça a vida espiritual dele, né? Light, era crente light, né? Crente light. Então ele chegou em casa para almoço, e ele chegou em casa, não tinha nem, o pai e a mãe estavam lá, a comida estava quentinha, tudo arrumadinho para ele, e eles não estavam lá, e procurou, nem o pai nem a mãe, e ele tinha ouvido a mensagem do arrebatamento. Esse rapaz ficou num desespero, saiu correndo pela rua, procurando alguém, de repente encontrou um irmão da igreja, e logo ele falou: irmão João, mas não alegria, porque descobriu que os pais ainda não tinham sido arrebatados, ainda tinha chance para ele. Sabe o que vai acontecer, queridos? Aqui na terra, enquanto a igreja sobe, não vai demorar muito. Vai acontecer uma perseguição aqui aos que ficaram, terrível. Porque em Atos, Lucas fala de uma perseguição que houve para com os judeus, depois de Jesus ressuscitado. Roma, o imperador Cláudio mandou todo judeu embora, expulsou os judeus de Roma. E eles voltaram tudo para Jerusalém. Foi uma perseguição, porque tudo eles culpavam os judeus, tudo que acontecia, expulsava os judeus. Como Hitler fez com os judeus, né? Alemanha para os alemães. E sabe, queridos, eles vão odiar os cristãos. É culpa dos cristãos. A Globo já está com a reportagem preparada. A Globo é da nova era, então ela já está com a reportagem preparada. São os cristãos, eles são culpados disso. Eles que estão causando essa miséria, eles estão causando tudo isso. E a nova era vai pregar isso. Sabe o que a nova era vai pregar? É porque foram recolhidos os maus da terra. Foram recolhidos os maus da terra. Não vai demorar muito que alguém muito inteligente, muito competente vai surgir. Aquela bagunça instalada na terra, aqueles governantes que já foram também, né? Se a coisa não mudar aqui no Brasil, são poucos, né? Mas alguns vão, se Deus quiser. Eu conheço gente cristã na política, graças a Deus. Nós temos aqui representante de uma, né, Anne? A Anne está aqui representando a nossa vereadora, a mulher de Deus, a Glaucia, serva de Deus. Mas olha, queridos, vai se levantar uma pessoa diante de tanto caos, confusão, perturbação. Queridos, é um prejuízo enorme para uma nação, é um prejuízo enorme. E esse homem vai se levantar, e eu tenho a solução. Vocês vão me entregar os governos, eu tenho a solução. Eu posso dirigir tudo, eu tenho toda a resposta para tudo e tenho a solução. Queridos, não vai demorar muito. Quem sabe umas 72 horas, poucos dias, e o anticristo se estabelecerá aqui na terra, prometendo toda a solução para todos os problemas da terra. Mas é por isso, queridos, que o Senhor vem nos tirar rapidamente. É por isso, queridos,
que o arrebatamento é algo muito rápido, rapidíssimo. Porque se ele pudesse, se o anticristo pudesse, ele mataria todos os cristãos. Porque ele vai agir no poder de Satanás. E Satanás já tentou. Hitler tentou matar os judeus, né? Herodes matou as crianças tentando matar Jesus. Na época de Moisés, não é isso? O faraó tentou matar todas as crianças para que Moisés não surgisse como líder do povo de Deus. Satanás já tentou tantas vezes isso, ele iria fazer isso novamente. Mas o que ele vai fazer? Uma grande perseguição contra a igreja e contra os judeus. E sabe, aqueles crentes que brincaram de ser crente, que não pagaram preço, porque ser cristão há um preço de sacrifício, de doação, de obediência, de submissão, de fé, investimento na vida espiritual. Aqueles que ficaram brincando de ser crente, eles vão se juntar aos judeus e eles vão pregar o evangelho aqui na terra. Só que diante de uma perseguição tremenda, muitos vão ser mortos. A maioria vai ser morta. Só aqueles que conseguirem se esconder vão sobreviver. Mas se algum deles, se algum cristão que ficar aqui, preste atenção, se alguém está com a intenção de ficar, não deixe nunca que a besta marque você. Porque se a besta colocar o número dela em você, não há nenhuma esperança mais para a sua vida. Acabou. Jesus vai marcar os seus. E você não pode deixar a besta marcar você. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que esse evangelho é pregado dia e noite. É por isso que há homens e mulheres de Deus morrendo para pregar esse evangelho, dando a sua vida para pregar esse evangelho. Neste momento, há homens e mulheres de Deus pregando no Sudão, no Butão, na Romênia, na Somália. Somália é um país violentíssimo. Você só pode comprar passagem de ida. Irã, dos piores. Eu estava lendo a lista dos países que são mais rígidos, que matam mesmo e não permitem a pregação do evangelho. O Irã é um deles. O Irã é um deles. Arrebatamento, queridos, é algo que tem que estar no seu coração. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Você está preparado? O que é necessário para que nós estejamos preparados? Em primeiro lugar, nos santificar. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Se separar de tudo que é contaminação do mundo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1 capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Antes de ler o versículo 23, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, olha o versículo 4, começando daí. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. O cristão, foi para isso que Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, ele nos guia na verdade, ele nos avisa, ele fala conosco. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, não ficai embriagados. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, preste atenção, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que morreu por você, por mim, por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Agora olha o versículo 23,
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu espírito, alma e corpo não estiver santificado, íntegro e irrepreensível na vinda de Jesus, você fica. Integridade. Integridade fala do caráter de Deus, um caráter íntegro, sem falsidade, sem mentira, sem corrupção. Sem corrupção. Queridos, Deus não nos deu o Espírito dele para habitar em nós, simplesmente como um objeto de enfeite. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é enfeite, ou apenas como garantia da nossa salvação. Mas ele está em nós para derramar poder, para nos dar poder para vencer nossa carne, vencer o mundo, vencer o diabo. Ele nos dá poder, ele é cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de graça, de conhecimento. Ele está em nós para nos dar vitória sobre a nossa carne corrupta, que ama o mal, ama o pecado, ama as trevas, ama a imundície. Tem gente fazendo gracinha com a sua corrupção. Tem gente fazendo gracinha porque está desviado da igreja, está fazendo besteira e ainda faz gracinha. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Santifique-se em tudo, em tudo. Sua alma, seus sentimentos, seus pensamentos. Não deixe amargura no seu coração, não deixe a falsidade no seu coração, não deixe o desejo de vaidade, de ser louvado, não deixe nada disso no seu coração. Quando você percebe um sentimento de glória no seu coração, diz: eu rejeito a isso em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Se vem um pensamento mal na sua mente, diz: que esse pensamento seja abortado agora, que essa semente lançada por Satanás seja queimada agora em nome de Jesus Cristo. Deus deu a você tudo para vitoriar. Deu o nome de Jesus, que está sobre todo nome que se possa referir no céu e na terra. Deu o sangue de Jesus que te cobre, te protege. Deu a palavra, que é a espada do Espírito, poderosíssima. O diabo não resiste a ela. Deu o Espírito de Deus, que é poder em você. O que está dentro da sua mente? O que tem estado na sua alma? Inveja, ciúme, rebeldia, desinteresse, ansiedade, depressão, opressão. O que está aí? Seja o que for, o nosso Deus é o Todo-Poderoso para te dar a vitória. Somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus, que nos amou. Graças a Deus que cada dia Ele nos conduz em triunfo. Cada dia Ele nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Tem muito crente no Orkut aí falando besteira, fazendo besteira, mostrando besteira. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Você está envergonhando a igreja do Senhor Jesus. Você está envergonhando o corpo de Cristo. Mas Deus vai cobrar isso de você. Eu não sou juíza de ninguém, mas Deus é. Jesus é. Tem crente que não apenas está fazendo coisa errada, mas ainda quer mostrar para todo mundo que está fazendo coisa errada. Coloca no Orkut, coloca não sei aonde, na internet, para que saia o seu pecado, seja revelado e Jesus Cristo seja blasfemado. Mas ai de você, ai de você, porque essa noite Jesus pode vir e você ficar. Aí você vai ver o que é sofrimento nas mãos do anticristo. E essa alegria, esse sorriso nunca mais estará no seu rosto. Sua alma, seu corpo tem que ser guardado íntegro, inteiro, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu espírito sem corrupção. Você tem que conhecer a palavra. Há muitos pregadores de mentira. Você precisa conhecer essa palavra, senão você vai engolir veneno. Eu contei para vocês, estava ouvindo um pregador, homem de Deus, mas foi uma escorregão. Ele estava dizendo que agora ele sabia, e ele estava ensinando isso, que foi Satanás que estabeleceu o nosso preço para Deus. Ele pediu: eu quero sangue. Que absurdo, queridos. Satanás estabeleceu o preço da nossa redenção.
Que absurdo! Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, vem e me mostra. Ele me traz a palavra. Eu não aceito nenhum erro. Não engulo essas coisas. Aí o povo aplaude, ri, acha graça. E ele falou gritando com toda alegria isso aí, queridos. Satanás que deu o preço, nosso preço. Foi Satanás que deu o nosso sangue. Está amarrado em nome de Jesus. Nosso espírito. Aprenda a palavra de Deus. Guarda no seu coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós não podemos ser enganados. Está cheio de engano, queridos. Tem uma igreja aqui em Ribeirão Preto, que hoje a pessoa que dirige essa igreja, ela só quer saber de empresários na sua igreja. Ela separou alguns empresários, um número X de empresários, e esses empresários dão suas ofertas, seu dízimo só para ele, para sustentá-lo. Dinheiro, mamon, mamon, mamon na igreja. Eu estive com esse homem. Ele veio aqui no meu escritório. Hoje, queridos, e ainda dando testemunho errado de coisas que não aconteceram. Meu espírito tem que ser mantido íntegro, inteiro, santificado pela palavra de Deus. A palavra santifica, a palavra cura, liberta, purifica. E eu tenho que estar cheio dessa palavra para que o inimigo não me leve a cair. Minha alma, meu espírito, meu corpo. A pressão do mundo para você pecar é muito grande. O mundo convida você ao pecado. Todo mundo faz. Todo mundo é assim. É moda. Ridículo vocês. Que absurdo. Vocês parecem que são da idade da pedra. Queira ser ridicularizado pelo mundo. O dia que vocês estiverem sendo louvados pelo mundo, pelos ímpios, já caíram e não souberam. O dia que alguém do mundo disser para vocês, que maravilha, vocês são iguais a gente. Eu tinha um preconceito contra vocês, mas não tem nada disso, vocês são iguais a nós. Vocês falam como nós, vocês se vestem como nós, vocês agem como nós, que legal, vamos dar as mãozinhas, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Você já morreu e não sabe, falta enterrar. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Há um caminhar, queridos. Há um caminhar na presença de Deus. Se você, não adianta saber como é que vai ser o arrebatamento, quem vai ficar, quem vai ir, quem vai, não adianta saber quando vai ser, quanto vai demorar, não adianta saber detalhes disso aí. O que você precisa saber, pode acontecer hoje isso. Jesus pode voltar hoje, amanhã, e eu tenho que estar preparado. Jesus vem buscar aqueles que o amam. Jesus vem buscar aqueles que o amam. E quem ama Jesus, Jesus disse: aquele que me ama obedece a minha palavra. Aquele que me ama obedece a minha palavra, e eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Ligação maravilhosa, aliança maravilhosa sua com Deus eterno. Aliança eterna. Aqui, Jesus vem buscar os que o amam. Se você não tem amado a Jesus, se você ama Jesus, você precisa saber o que agrada o coração de Jesus. Jesus se ofereceu para vir morrer pelos pecadores. Jesus ama o perdido. Jesus quer salvar o perdido. Ele tem um amor profundo pelo perdido. Por isso que ele morreu na cruz pelo perdido, pelo pecador. E se você não tem tido amor pelos perdidos, se você não ama os pecadores, se você convive com eles, não está nem aí, se quiser vai para o inferno. Tem tantos pregadores aí na televisão, tem tanta gente falando das coisas, eu estou nem aí. Eles é que ouçam. Tem a Bíblia aí, vende em todo lugar, até na banca de revista. Por que eles não leem? Não é isso? Tem crente que fala assim. E tem também uma denominação que diz assim: não precisa fazer mais nada, tem que sair pregando, marcha para Jesus, caminhar, tarará, não tem nada disso não. Jejum, campanha, não tem que fazer nada disso, tudo já está pronto, tudo já está feito. Olha, gente, nós estamos nos últimos dias mesmo, porque é tanta confusão.
nós temos que nos preparar. Vamos ter cuidado de nós mesmos. Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você está na fé, você está em Cristo. Você está em Cristo. E coisa maravilhosa, queridos, estarmos em Cristo Jesus. Que segurança. Há um hino antigo que diz assim: que segurança sou de Jesus. Que segurança eu sou de Jesus. Essa é a única segurança que nós podemos ter neste mundo. A única segurança, não é casa forte, castelo forte, muros, não sei o que lá, arma, cachorro, Rottweiler e coisa e tal. Nada disso. A única segurança é essa: eu estou em Cristo. Eu estou assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, meu Senhor. Essa é a minha segurança. Mas eu não permaneço em Cristo, a não ser pela obediência à palavra. Eu manifesto o meu amor a Jesus pela minha obediência à sua palavra. No céu não haverá desobedientes. No céu não há rebeldes, porque o primeiro foi mandado embora, né? Com muitos milhares de anjos, que hoje são os demônios que estão por aí. Queridos, o Espírito Santo, ele está muito triste, porque hoje é muito raro você ouvir uma pregação sobre as últimas coisas. Apocalipse. Meu pai, antes de ir para o céu, ele me falou várias vezes: minha filha, pregue sobre Apocalipse. Várias vezes ele me pediu. E eu estava ouvindo também o pastor Zé Rodrigues, nesse encontro, ele disse: hoje a igreja não prega sobre Apocalipse. A igreja não prega sobre pecado, não prega sobre inferno, não prega sobre o céu. É só prosperidade, é só bênção, prosperidade. Tudo aqui na terra. Tudo aqui na terra. Queridos, Deus quer abençoar você aqui na terra, com certeza. Nós temos muitos testemunhos de bênção, nós somos abençoados. Nós já somos abençoados. Não precisa correr atrás de bênçãos, as bênçãos correrão atrás de nós. Amém? Vocês creem nisso? As bênçãos correm atrás daquele que está com Jesus. Tem que correr. As pessoas corriam atrás de Jesus. As bênçãos correm atrás daqueles que estão em Cristo. Não precisa você ficar correndo atrás de bênção, fazendo campanha para bênção. Elas são nossas. É a aliança de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas por Deus. Não é isso? A palavra diz que não adianta ficar aí morrendo, trabalhando de noite, de dia, morrendo de trabalhar. Aos seus amados, Deus os dá enquanto eles dormem. Deus frutifica o trabalho das suas mãos. Queridos, que o Senhor, o Espírito de Deus, esteja despertando você. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós vivemos entre os mortos. Este mundo jaz no maligno. Mas temos que viver na luz, no dia, tirando, resgatando cada dia vidas que estão sendo dominadas pelo maligno. Se você ama Jesus, agrade a Jesus naquilo que mais toca o coração dele, ganhar almas, resgatar vidas, porque ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior manifestação do amor de Deus por este mundo, pela humanidade, salvação. E a maior manifestação que você tem para com Deus é a obediência e a pregação. A obediência ao ide de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Demonstre o seu amor por Jesus. Queridos, Jesus vem buscar aqueles que o esperam, aqueles que o aguardam, como esse povo da igreja em Tessalonicenses. Que igreja fiel. Diz que eles se converteram, largaram os ídolos, eram pagãos. Naquela época, o mundo estava cheio de pagãos. Largaram os ídolos, abandonaram tudo, seguiram a Jesus, amaram a Jesus, creram em Jesus, obedeceram a palavra e aguardavam a Jesus. Eles aguardavam como se Jesus viesse aqueles dias. Eles estavam aguardando a Jesus. Vamos aguardar a Jesus, queridos. Vamos nos preparar. Vamos estar prontos para que esse dia
quando chegar, nós estejamos prontos, vivendo em integridade, em santidade, na alma, no espírito e no corpo. Amém? Eu quero avisar que há um grupo sendo preparado para o batismo. Se tem mais alguém que ainda não é batizado, ou que foi batizado, sabe, há pessoas que às vezes passaram por algumas igrejas que às vezes batizam as pessoas, não dão um curso, não preparam, e às vezes forçam um pouco a barra, né? E a pessoa, nós já tivemos pessoas assim: pastor, eu fui batizada, mas eu não entendia nada, eu não era convertida, e eu quero realmente fazer alguma coisa consciente. Então, se você sente isso no seu coração, aconteceu com você, venha falar conosco, para que você esteja sendo batizado, né? O batismo é uma atitude de fé. Quando eu creio, eu entendo o evangelho, eu sou batizado. Um bebê não entende nada, ele não precisa ser batizado, ele é inocente, ele, né, não tem culpa de nenhum pecado. É isso? E o batismo é para aquele que crê, aquele que tomou uma decisão com Jesus, aquele que quer morrer para o mundo e para si mesmo, e deixar Jesus entronizado no seu coração. Então, se você quer realmente passar por um batismo autêntico, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você está entregando a sua vida a Jesus, você quer ser um com Jesus, fale conosco. Jesus ama você e com certeza Ele quer a sua salvação. Vamos ficar de pé, vamos orar.